Nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante hoje, que eu quero que você preste atenção. Nós temos falado ao longo dessa pandemia sobre o aumento absurdo da violência, principalmente contra a mulher, violência doméstica. Só para você ter uma ideia, na semana passada, o Fórum Nacional de Segurança diz, olha, essa pesquisa ela é alarmante por quê? Porque nós falamos no mês de março, no debate à mesa, que havia aumentado em 41% o número de mulheres agredidas neste período. Agredidas, não estou falando de feminicídio porque os números são ainda mais terríveis. Mas as agressões agora, já no final do mês de maio, já foram registrados aumentos absurdos, como aqui em São Paulo, de 44,9%. Nós já somos o segundo no ranking de feminicídio no mundo, perdendo apenas para a Rússia. Então são dados assim importantíssimos. Nós temos mais de 20% do aumento da violência no país e os números de feminicídio também cresceram demais, já atingem 70%. Esses dados são muito alarmantes porque São Paulo, por ser uma cidade maior, o que acontece? Esse número é muito maior do que na maioria das regiões. E esta semana passada, o governo municipal, aliás, um abraço para o prefeito que tem se esforçado absurdamente com todos os problemas de saúde, também é uma pessoa admirável, a frente que ele tomou para resolver os problemas que nós temos vivido aqui. Ele lançou um pacote na semana passada com várias iniciativas para que as mulheres sejam beneficiadas e tenham algumas facilitações na hora de se protegerem por conta dessa violência. Dentre alguns dos itens, o vereador, ele tem dois projetos muito importantes que foram aprovados no mês de maio e que já estão fazendo parte desse pacote. Por isso que ele está aqui com a gente hoje para conversar sobre isso. Vereador, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque esses números são alarmantes demais, né? E a iniciativa que você teve, principalmente dessa ajuda para as mulheres, diretamente no que diz respeito ao pagamento de aluguéis, a possibilidade delas terem um lugar para ficar neste período que seria que a gente espera que seja um período de transição, saindo dessa violência e migrando para outros lugares mais seguros. Primeiro, quero te parabenizar. E segundo, quero que você me fale como é que efetivamente os projetos estão começando a caminhar para que realmente se torne uma realidade. Então, quero cumprimentá-la, deixar um abraço para o apóstolo Estevão, a bispa Sônia, a bispa Fê. E é interessante porque a cidade tem enfrentado essa epidemia. Existem números positivos. Então, eu vou citar aqui um número e já entro no assunto, que são aqueles que se recuperaram nos hospitais de campanha. Os jornais, a mídia têm informado, divulgado os números de infectados e mortes, mas a gente também tem que ressaltar que, por exemplo, na cidade de São Paulo, 5.000 pessoas que entraram nos hospitais de campanha do Pacaembu, do AMB e do Ibirapuera, se curaram e já estão nas suas casas plenamente imunizados, como é essa epidemia. Agora, tem números que são negativos. Claro que eu aqui, por exemplo, chegamos de máscara, tirei a máscara só para fazer o programa depois. Com todas as prevenções. Exatamente isso. Álcool gel, lavando as mãos, todos os cuidados, porque são absolutamente necessários. Agora, a epidemia evidenciou na cidade de São Paulo um fator muito negativo, e isso que nós estamos combatendo, que é o aumento do consumo de álcool, isso é terrível, e o número de mulheres vítimas de violência doméstica, da agressão. Pensando nisso, na Câmara Municipal eu propus um projeto de lei que virou lei e foi pelo prefeito sancionado e regulamentada essa lei, que fala do auxílio hospedagem. Então, essas mulheres que são vítimas de violência, elas precisam ter uma saída. Muitas vezes ficam dentro de casa, debaixo do mesmo teto, em função de não ter para onde ir, não ter um recurso a mais, não ter recurso para pagar um aluguel, por exemplo. Então, esse projeto, essa lei, diz isso. As mulheres vítimas de violência podem se socorrer da prefeitura com auxílio hospedagem e aí alugar um lugar fora, alugar um espaço, uma casa, um apartamento, seja o que for. Mas tem um tempo ali para poderem se reestruturar, claro, né, vereador? Que é o mais importante, claro, né? Você imagina que essa dependência muitas vezes é financeira do próprio agressor. Ela não tem dinheiro para sair de casa e esse projeto diz isso. Então, dá dignidade, dá uma saída e mostra um futuro para esse caso que é hediondo, né? Bater em mulher é um crime imperdoável. E aí, nesse sentido, a lei hoje garante
essa saída, auxílio e hospedagem para as mulheres vítimas de violência aqui na cidade de São Paulo. E daí, nessa mesma caminhada, existe esse auxílio aluguel também? Essa possibilidade? Exato. Então, são 12 meses que essa mulher vai ter de subsídio da prefeitura para que ela possa se reestabelecer, como você disse, muitas vezes até emocionalmente, não é? E aí o restabelecimento econômico também. Então, é um ano que a prefeitura vai garantir a essa mulher uma possibilidade de se recuperar, se restabelecer. Você sabe que eu estava vendo alguns dados, existe uma grande loja de Magazine Luiza, na verdade, deixa eu até falar. Eles lançaram no site deles uma possibilidade da mulher, quando passa por um problema, ela está sendo vítima de violência, você pode até entrar no site para ver, e a gente tem que falar sobre isso mesmo, independente de ser uma empresa privada ou não, porque eles registraram um aumento de 450% no número de pessoas acionando o botão de socorro. Então, nós estamos falando de um problema que é quase um problema crônico, né, vereador? Que é preciso que se tenha realmente mais efetividade no combate, ou pelo menos na possibilidade da mulher realmente recomeçar, né? É uma patologia, isso é uma doença social. Isso é uma desconfiguração da sociedade e agride. E eu tenho todo o respeito, mas eu vejo que são 3 setores da sociedade que precisam de um olhar mais cuidadoso. As crianças, os idosos e as mulheres. A mulher... Que são os mais vulneráveis, né? Exatamente, é tão forte, trabalha tanto, a mulher, imagina, então vou dizer da minha cidade, a cidade de São Paulo é composta por maioria feminina, são 56% de mulheres na cidade de São Paulo, e é isso que faz a cidade de São Paulo a cidade mais pujante do nosso país. Ao mesmo tempo, precisa de um cuidado para o ser humano, pro feminino, então é isso que nós quisemos alcançar com esse projeto. E aí você faz uma menção de uma grande rede de lojas, né, atacadista, varejista, aliás, que permitiu que a mulher pudesse, no aplicativo ou no site, apertar um botão, estou sendo vítima de violência. Nós temos na Câmara Municipal muitas publicidade, né? A gente faz propaganda disso também, para que a mulher tenha aonde ou no lugar que se socorrer, né? Que ela possa então mostrar que está em perigo e aí ter uma ajuda das autoridades. Vereador, quando você fala por exemplo, a semana passada foi lançado esse pacote da prefeitura. A partir daí, a mulher já tem essa possibilidade de buscar essa ajuda? Como é que a pessoa faz para ter acessibilidade a ela? Isso já está, então, são várias etapas. Isso eu estou te perguntando, são várias etapas, né? Tem um projeto de lei que foi apresentado, foi aprovado, o prefeito sancionou, virou lei. E semana passada editou o decreto executivo. Certo. E agora já é realidade, a mulher pode se socorrer. Ela já pode buscar essa ajuda? Claro, existe um site, pode entrar no site da própria prefeitura, né? E aí ali tem um ícone específico para que ela possa se cadastrar e buscar essa ajuda e receber essa ajuda. Já é efetivo, já está valendo. Outra coisa que eu queria aproveitar para conversar com você também, são várias iniciativas que você tem tido também no que diz respeito a essa retomada do comércio. Claro. Muitas pessoas têm tido muitas classes, né? Muitas categorias de trabalho passam por isso. Eu tive numa movimentação muito grande no que diz respeito aos profissionais de beleza, salões de cabeleireiros. Algumas pessoas falam, não, é supérfluo. Não é, nós temos milhões de pessoas que precisam deste emprego também. Como é que pode ser direcionado isso de tal forma que dentro daquilo que são as possibilidades de agora para evitar uma contaminação, um contágio maior, nós possamos ir retomando principalmente o comércio de uma forma mais efetiva, como diferente do que tem acontecido agora, porque vai para frente, dá 2 passos para trás e mais um passo para frente. As pessoas também se perdem, né? E o tempo vai passando e nós não conseguimos vislumbrar uma possibilidade dessa abertura. Como é que é feito esse trabalho? A epidemia evidenciou um cuidado muito grande com a saúde. Os governos, e o governo estadual e o da cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, adotou todas as medidas possíveis para combater o vírus na cidade de São Paulo, para diminuir a taxa de retransmissão, para diminuir a ocupação dos leitos de UTI na cidade, dos leitos de hospitais na cidade. Montaram-se hospitais de campanha, as campanhas que a prefeitura fez e etc. Então, num primeiro momento, a balança pesou 100% na saúde.
Só que nós não podemos esquecer que a economia também foi muito afetada. Quando você fecha tudo, você não vislumbra nenhuma possibilidade de continuar, mesmo que num ritmo desacelerado, né? E aí precisou equilibrar saúde e economia, e foi isso que nós fizemos. Do isolamento de 23 de março até a reabertura agora no começo de junho, pesou-se muito a saúde. A partir desse momento é necessária a retomada econômica. Então, eu tenho uma frase que diz que se a gente não retomar a cidade agora, amanhã não tem mais cidade para ser retomada, economicamente falando. Por isso, das aberturas dos setores. Então, já reabriram os escritórios, as imobiliárias, vendas e revendas de carro, as lojas de rua, os shopping centers, tudo com muita limitação, até 20%, 4 horas diárias. Só que a cidade está avançando. Até trazer aqui em primeira mão para a Rede Gospel, a expectativa é que no final dessa semana, na sexta-feira, a cidade de São Paulo seja reclassificada da cor laranja para a cor amarela, e daí nós vamos ter a reabertura de 2 grandes setores. O primeiro é esse que você mencionou, cabeleireiro, barbeiro, salões de beleza, fundamental para a economia, emprega muitas pessoas, eles conseguem ter um cuidado muito grande nos seus estabelecimentos, obedecendo às normas de higiene. E também um outro setor importante que deve reabrir, que são os restaurantes na cidade de São Paulo. Também empregam muita gente e é um setor fundamental na sociedade e na economia. E eu espero que isso seja ainda nessa semana. A expectativa é de que até o dia 27, né, vereador? A expectativa é que sexta a cidade seja reclassificada de laranja para o amarelo e no sábado a gente já veja esses 2 setores funcionando na capital. Porque, na verdade, o que a gente percebe também é que, por maior esforço político que exista, a conscientização também da população dessas limitações, de você entender que não é porque o shopping abriu que vai todo mundo ao shopping. Eu vi isso no ABC na semana passada, eu moro no ABC e alguns shoppings foram abertos e eles tiveram que fechar de novo porque virou uma confusão até na porta. Então, são atitudes desnecessárias que precisa ter essa conscientização também da população, né, vereador? Fundamental. Então, assim, nós percebemos que, por exemplo, o uso de máscara pela população virou algo comum. As pessoas entenderam que esse é um elemento fundamental, não só para não transmitir, mas também não ser infectado. Então, essas, talvez pequenas atitudes, vão garantir um não retrocesso. Nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. E o avanço diz respeito a esse controle do Covid-19 na capital. As pessoas estão muito conscientes disso. Vale sempre a pena refrisar. Olha, use sua máscara, lave bem as mãos, evite o contato. Infelizmente, é um momento que a gente não pode abraçar. É um oi de longe, pronto. Mas um oi de longe, cumprimentar com o cotovelo. A gente tem essas novas práticas que vão garantir esse não retrocesso na cidade de São Paulo e sim um avanço. Vereador, quero te agradecer de estar aqui com a gente. Eu acho muito importante quando nós conseguimos ter pessoas que realmente nos representem, porque, na verdade, a representação, ela não é só daquilo que é importante para nós, mas é o conjunto das pessoas que realmente têm essa necessidade. E essa iniciativa, principalmente contra a violência contra a mulher, na semana passada, como eu falei, no mês passado, nós falamos sobre isso no debate à mesa, que nós temos toda quarta-feira, e justamente da necessidade das mulheres se sentirem mais protegidas mesmo, porque a vulnerabilidade ainda é muito maior, você fica muito mais tempo dentro de casa. Nós falávamos do número de divórcios também, que cresceu demais, quase 50% nesse período. Isso é um reflexo daquilo que a gente tem visto. As pessoas se desesperam pela falta de dinheiro, pelo desemprego, e as mulheres, muitas vezes, como você mesmo falou, a maioria não toma uma atitude, não é porque gosta de apanhar, como a gente ouvia. Antigamente as pessoas falavam isso, né? A pessoa não sai de casa porque ela gosta de apanhar. Não, ela não tem para onde ir. E muitas vezes a própria família não quer. Fala, não, você se casou, é ali que você vai ter que ficar. Então é uma iniciativa primorosa, mesmo preciosa, para que as pessoas tenham mesmo a esperança de recomeçar de uma maneira digna, né? Essa que é a verdade, né? A dignidade, né? A dignidade humana para a mulher paulistana. Isso é fundamental, a gente tem todo esse cuidado. E também agradecer aqui publicamente o prefeito Bruno Covas, porque sancionou um projeto de lei meu e hoje ela é lei na cidade de São Paulo. Mas esse cuidado que a gente tem, e realmente você tem razão aqui para concluir esse meu raciocínio, que muitas vezes, a maioria das vezes, se não na totalidade, mulher não sai de casa não é porque ela não gosta de apanhar. É porque ela não tem para onde ir, e esse
essa é uma saída, essa é uma mão estendida para que ela possa se restabelecer emocionalmente e também financeira e economicamente. Obrigada, Edu. Em nome do apóstolo da Bispa e da Bispa Fê, quero deixar o nosso agradecimento para você, pela tua iniciativa e também, de novo, enaltecer o trabalho do nosso prefeito, porque, como eu falei no começo, é incansável, é um exemplo mesmo daquilo que você pode fazer e daquilo que você não pode e com tanto esforço vai fazendo, né? Ele tem sido de uma fortaleza que é uma coisa absurda. Você né? imagina o prefeito cuidando de um câncer. Pois é, gente. Vencendo admirável. o câncer. Aí o diagnóstico da Covid e ele vencendo a Covid. Ele é um guerreiro, Ele é um lutador e eu sei que ele vai vencer. Que Deus abençoe demais.